Em nome de Jesus. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos começar no capítulo 16, no versículo 7. Depois nós vamos para outros versículos. João 16, verso 7. Jesus disse: todavia, digo-vos a verdadeira verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. João 14, 16 e 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Agora eu queria que você falasse junto comigo: mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Amém? Pai amado, nós te agradecemos pelo teu Espírito, obrigado pela tua presença nesse lugar tão palpável, Senhor. Continua aqui conosco, Deus, faz, Senhor, realmente algo especial que o Senhor preparou já de antemão para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, continuando, essa série de mensagens, como vocês estão vindo todos os domingos ou estão ouvindo em casa, nesse mês a gente está falando sobre a paternidade. Pastor Ney ministrou sobre paternidade de Deus, pastor Jorge semana passada a paternidade biológica, e eu hoje vou ministrar sobre paternidade espiritual. Tá? Então, para mim, na minha concepção, a paternidade espiritual ela vai mesclar esses dois assuntos que foram falados anteriormente. Por quê? Porque uma paternidade biológica, que somos nós, feitos a esse mundo, a imagem e semelhança do próprio Deus, juntando com a paternidade de Deus, derramando sobre nós o seu Espírito Santo, para vindo habitar em nós e nas nossas vidas, nos dando a oportunidade de ser e viver os planos e os projetos que Deus tem para a vida de cada um de nós. Há uma soma então do que Deus cria na terra, a sua imagem que somos nós, e Ele derramando sobre nós, lançando sobre nós, Ele somando em nós o seu Espírito e nos guiando de uma forma muito especial para todos aqueles que o recebem e desejam viver uma vida com Deus e ser guiados por esse Espírito. É algo muito, muito especial. Então, filhos naturais, eles interagem entre si, nós vamos falar sobre paternidade espiritual. Isso tem a ver com liderados, com líderes, com pastores, com com as suas ovelhas, isso está tudo ligado. Vivendo suas vidas entre si, aprendendo um com o outro, crescendo com o outro. Por que não falar o ferro afiando o ferro, que a própria Bíblia fala, se moldando na estrada da vida que todos nós estamos indo, baseando na troca de experiências que todos nós tivemos, lutas que cada um teve, passando um para o outro dessas experiências de guerra, de combate, de erros, de acertos, compartilhando as revelações que tiveram de Deus, os tempos de experiência com Ele, as visitações, e ensinando um ao outro essa busca da intimidade que nós precisamos ter nessa vida como um combustível, senão nós não conseguimos prosseguir, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E essas experiências, elas são capazes de nos fortalecer, irmãos, em fé, você sabe disso. Sem o Espírito Santo nós ficamos fracos, mas com a presença do Espírito, é como uma chama, tanto é que o símbolo dele é um fogo, é uma chama, e vocês sabem quando o fogo está queimando, até falamos hoje sobre as queimadas de São Paulo, aquele fogo dele está intenso, ele queima, ele incendeia, ele toma conta de todo lugar, e assim o Espírito Santo em nós, tomando conta de todo o nosso ser, nos dando convicções sobre as coisas, sobre Jesus, nos dando consciência das prioridades, das nossas melhores escolhas que precisamos fazer quando Ele está conosco. Ele nos ensina isso, e a melhor escolha nossa é escolher Ele todos os dias, escolher Jesus, escolher andar com Ele todo o tempo. E o Espírito Santo de Deus é fundamental para essa conexão do céu com a terra, como um auxiliador nosso.
como um ajudador, como alguém que convence do erro, do pecado, né, da justiça e do juízo, um professor do nosso lado, um conselheiro, um companheiro. E como eu já falei antes, né, de uma visitação que eu tive do Espírito Santo no meu carro, onde eu perguntei para ele, como você quer que eu te chame de algo muito íntimo entre nós? Ele falou, me chame de amigo eterno. Então o Espírito Santo também vai ser o amigo eterno na minha e na sua vida. Por quê? Porque ele vai nos acompanhar a nossa vida inteira aqui na terra. E sabe quem vai estar no céu quando você chegar lá? Ele vai estar lá também. O amigo eterno estará eternamente ao nosso lado. Amém? Então, queridos, paternidade espiritual é o modelo do reino de Deus. O modelo do reino de Deus está entre pais espirituais e filhos espirituais. Tanto é que o maior exemplo, Jesus com os seus discípulos na terra, foi o exemplo maior disso. O modelo de paternidade espiritual na terra foi Jesus. E é interessante que eles não chamavam Jesus de pai. E ele nem exigia que eles o chamassem de pai todo o tempo. Pelo contrário, tudo que Jesus fazia, ele elevava para o pai dele, para Deus. Eles tentavam fazer algo para Deus, falavam, não, peraí, é para ele. Ele continuava dando toda a glória. Parece que vinha como um cano, que vinha assim, não passava nada, chegava e ia diretamente para o pai. E é isso que essa paternidade de Deus ensinava. Elevar a Deus, mostrar Deus em primeiro. Toda a glória, toda a honra seja dada a Deus, o Pai. Então, querido, tudo que ele fazia, apontava para Deus. Então, o grande objetivo da paternidade espiritual é apontar para Deus, é olhar para Cristo e deixar o Espírito Santo moldar a nossa vida e nos conduzir nessa nossa vida, pela nossa caminhada. Não é apontar para mim, não é apontar para você, não é apontar para os nossos desejos, como nossas vontades ou interesses, nem apontar a honra que seja dada para mim, como um pai espiritual que eu possa ser. Não, é ensinar e discipular naquilo que Deus, o que Jesus ensinaria e o que Ele deseja para a vida de cada um de nós. Então, note algo fundamental que precisa ser entendido e muito bem entendido nós, pais espirituais, líderes, mentores, né, como você queira falar. Nada é baseado no que eu acho melhor para a sua vida. Mas eu preciso procurar, junto com você, diante de Deus e do Espírito Santo, uma revelação, eu como pai espiritual, uma convicção, uma confirmação do Espírito, daquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu e você, eu como pai espiritual, você como filho, nós sintonizados com Deus, buscando nele a resposta que muitas vezes pode vir da minha vida ou diretamente de Deus para você. Amém? Então, paternidade espiritual, ele não busca substituir seu pai natural também, é outra coisa. A figura de paternidade espiritual se caracteriza por um modelo. Você precisa ser como um pai espiritual, uma referência para o seu filho espiritual. Você precisa conduzir o seu filho a um lugar que nós vamos falar, e esse lugar é até o pai, o verdadeiro pai, o verdadeiro Abba, o pai perfeito, aquele que não erra, aquele que não decepciona, aquele que é a essência do amor, aquele que tem o melhor para a minha e para a sua vida em todo o tempo. Uma paternidade espiritual, ela vai inspirar outras pessoas. Você como líder, você sentiu isso já na sua célula, você sentiu que as pessoas que você cuida, elas muitas vezes falam, puxa, eu me inspiro nisso que você falou, que você disse, é algo que é de Deus mesmo, e eu quero continuar isso, eu quero reproduzir isso na minha vida, é dar o exemplo. Então, paternidade, ela é de um pai que foi regenerado por Jesus, pelo Espírito Santo, ele foi transformado daquilo que ele era lá atrás, e hoje ele é selado por Cristo e pelo Espírito, e hoje ele passou por tantas lutas e tantas guerras que você talvez não tenha passado, mas ele passou, então ele pode te instruir nisso, facilitar muito a sua vida, em conduzir ela de uma forma mais fácil, digamos assim, mais tranquila, e ainda que você possa talvez evitar erros que você caiu muitas vezes, e de repente chega alguém e fala, puxa, não vá por esse lugar que talvez seja perigoso, e você precisa ouvir, porque essas pessoas foram colocadas por Deus
para auxiliar a sua vida durante essa caminhada. E essas pessoas podem, muitas vezes, elas terem ido por caminhos que você não foi. Muitas vezes ela pode ter lutado as guerras que você ainda não lutou, então ela pode te instruir a evitar tudo isso, a de se machucar, a de se perder. A paternidade espiritual, ela sempre tem um conselho sábio. Você precisa sempre ter um conselho sábio, porque você vai buscar em um lugar onde há sabedoria. E esse conselho sábio, a clareza. Sabe quando está escuro e de repente acende a luz, todas as coisas que estavam ocultas, elas aparecem. Então parece que um conselho sábio de um pai espiritual, ela acende uma luz, e parece que onde havia dúvida, as coisas começam a ficar mais claras, onde havia muita indecisão, as coisas começam a ficar mais tranquilas, porque é preciso saber que essa busca desse pai precisa não estar no que ele pensa, mas ele precisa buscar toda essa sabedoria, essa condução na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai ter os melhores conselhos, é na palavra que está a direção para a nossa vida, a própria palavra fala que ela é a lâmpada para os pés, é a luz para os nossos caminhos. Então, naqueles momentos de escuridão, é nela que essa palavra, quando ela é também declarada, ela acende não só os pés por onde andamos, mas os ambientes por onde passamos são iluminados, e isso fica tudo mais fácil na nossa vida. A palavra sempre trará para nós esses conselhos de um pai espiritual, uma palavra de fé. A palavra precisa transformar a sua vida a tal ponto em que você está mal, não está bem naquele momento, mas ao ler essa palavra, ela te fazer diferente da forma que você chegou naquele lugar e diante dessa palavra. Porque ela é a palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando conosco. E ele fala lá dentro, ao nosso espírito, ele entra, ele prescruta, ele transforma, ele separa coisas dentro de nós. Ela traz confiança, traz ousadia e também traz coragem. Esses conselhos de um pai espiritual traz para nós uma visão espiritual das coisas. Já pregamos antes sobre isso, nós temos que parar de viver com uma visão do próprio mundo, uma visão natural das coisas, e começar a observar, ter uma visão sobrenatural de tudo aquilo que Deus tem. Ver o que todo mundo vê é fácil, mas agora precisamos buscar ver o que é além de todas essas coisas. Um pai espiritual, ele vai impulsionar você a ir mais longe. É igual um pai com filho. Que pai que quer que o filho se dê mal? Nenhum pai quer isso. O pai vai impulsionar o filho. Um pai espiritual precisa fazer isso. Ele precisa estar presente para poder fazer essas coisas. Somente um pai que tem uma visão espiritual e uma mente profética é capaz de dar um destino profético para os seus filhos. Eu vou repetir. Somente um pai que tem uma visão espiritual e uma mente profética é capaz de dar um destino profético para os seus filhos. Podemos falar tanto naturais quanto espirituais. E declarar, não ter medo de declarar essa realidade para os seus filhos, para que elas aconteçam. É isso que nós precisamos fazer todo o tempo. Então, Deus estabeleceu nas nossas vidas homens e mulheres, pessoa que Deus coloca para transferir, algo que elas já possuem da parte de Deus, para conduzir as nossas vidas a um destino profético também, que Deus, o próprio Deus, já tem separado, já tem reservado como uma porção para cada um de nós. Então, por isso, nós precisamos reconhecer a vida dos nossos pastores, nossos líderes, nossos mentores, pessoas que de alguma forma nos ensinam sobre Deus, ver eles como facilitadores a serviço do próprio Deus e do reino de Deus, para nos levar ao lugar que já é nosso, para nos orientar, para nos mostrar o caminho, muitas vezes, que nós não conseguimos enxergar, que está acima da vontade do próprio Pai. É uma vontade que já é declarada no céu ao seu respeito. Não é algo que esse Pai vai fazer para você chegar, mas é algo que você já tem da parte de Deus. E esse Pai, nós como pais espirituais, temos a responsabilidade de orientar os nossos filhos a chegar nesse lugar.
que Deus já tem para cada um de nós. É o coração do pai, né? Se converteu o coração do filho, como a palavra diz, né, em Malaquias 4. E o coração do filho, né, ao coração dos pais espirituais, vamos dizer assim. Então é uma responsabilidade muito grande nós, pais espirituais. Temos de conduzir os filhos que Deus colocou do nosso lado. Os filhos e as filhas que Deus colocou do nosso lado, foi Ele que nos deu, os filhos deles, para que nós pudéssemos cuidar, e esses filhos, para que eles possam chegar nesse lugar, né, onde eles serão lançados, e nós seremos facilitadores, muitas vezes, para que esses filhos cheguem a esse lugar, aonde Deus os quer lá, e os preparar para quando chegar essa hora, eles estarem preparados para esse acionamento, para essa propulsão, vamos dizer assim, para esse lançar, né, aonde Deus deseja. E assim, né, se nós formos olhar biblicamente, vários testemunhos de homens e mulheres que foram colocados perto de algumas pessoas que foram facilitadoras das vidas delas para chegar nesse lugar, mesmo em tempos de dificuldade. Mesmo em tempos difíceis, muitas pessoas foram colocadas do lado de outras para que elas chegassem ao lugar da onde Deus tinha um propósito para elas. E isso é muito lindo. Então, é uma virtude essa que nós pais espirituais precisamos ter. Um pai espiritual, ele vai ouvir Deus e vai ser esse facilitador para esse lançamento do seu filho espiritual no lugar que Deus deseja que ele esteja. Porque, queridos, pior do que o sentimento que nós falamos tanto de falta de uma paternidade, né, que hoje em dia é algo grandioso, né, no nosso mundo, a gente vê a falta de paternidade, mas pior que essa falta de paternidade é o sentimento de orfandade, né, nós se sentirmos órfãos, não se sentimos parte, não nos sentimos filhos. Nós não podemos pensar mais sobre isso. Um dia eu e você fomos resgatados por Deus, nós fomos encontrados por Ele. A Bíblia fala que não fui eu que o encontrei, mas foi Ele que me encontrou. Então nós já fomos encontrados, nós já fomos amados. Jesus já mostrou que você é amado, você é importante, você é um filho. Então esse sentimento não pode mais fazer parte da nossa vida e nos impedir de nós chegarmos a um lugar de destino, um lugar de propósito que Deus tem para nós. Não podemos, nós já somos amados, nós já somos filhos, nós já somos morada, tanto é que Ele nos deu o privilégio de morar dentro de nós, através do Espírito Santo que habita em nós e fica do nosso lado todo o tempo, a própria palavra diz, já fomos completos, já fomos curados nele. Por que viver pensando que somos órfãos? Por que viver pensamos, meu Deus, eu não sou nada, eu tive uma vida lá atrás assim, hoje eu vivo isso? Não dá mais, nós não podemos, você precisa entender quem você é. Esse Deus, através do Espírito, Ele já te deu uma identidade, você precisa saber quem você é em Deus. Você não precisa andar de cabeça baixa, mas você precisa erguer a sua cabeça e saber o seu lugar. Amém? Você é importante, vocês são amados. Jesus demonstrou todo o seu amor na cruz. Deus deu o seu melhor, o seu tesouro do céu, para vir para a terra, para morar, para morrer por causa da sua vida. Então você é importante. Que esse espírito de rejeição, de separação, de sofrimento que nós possamos viver algumas vezes, não impeçam a cada um de nós de encontrar o seu lugar diante do Senhor. E agora, para nós pais espirituais, nós somos pais espirituais de pessoas que têm histórias disso, de sofrimento, de experiências ruins e traumas. Nós não podemos gerar mais filhos assim. Mais filhos feridos, mais filhos traumatizados, mais líderes traumatizados, esposas feridas, filhos feridos, discípulos feridos. Não é porque nós passamos por isso que nós vamos reproduzir isso. Não, isso precisa parar. Precisa parar. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é mais a carne que nos move, não é pela carne que nós tomamos as nossas decisões, mas é pelo Espírito. Nós precisamos gerar filhos maduros, não imaturos. A imaturidade tem feito um grande mal no nosso mundo, não só fora da igreja, mas dentro da igreja.
Um pai espiritual, ele sai de uma vida de atitudes da alma para entrar numa condução de um mover do Espírito. Nós precisamos deixar de ser meninos e amadurecer no conhecimento da palavra. 1 Coríntios 13:11, Paulo dizia: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Existem coisas que você fazia que você precisa deixar para você passar para um próximo nível. Existem coisas que você precisa, assuntos que você precisa parar de chorar e engolir esse choro, essa lágrima e continuar firme para que você possa superar outras lutas e guerras que nós vamos ter, que muitas vezes são maiores do que as passadas, mas nós insistimos em ficar com essas mesmas, sendo que tem outras para você chegar no teu lugar de destino. Um pai espiritual, ele não faz, então ele não adula a alma, não aplaude o erro, não se omite no momento do erro, nem desiste de orientar o seu filho. Ele exorta, mas anima. Ele corrige, mas mostra o caminho. Ele protege, mas ele prepara para a luta. É assim que um pai espiritual precisa ser. Um pai espiritual é um elo de conexão do céu com a terra, do filho com Deus. Ele conecta o filho ao verdadeiro pai. Pode até olhar para ele, mas olha primeiro lá, olha para cima, olha para lá. Lá é o verdadeiro exemplo, o maior exemplo, que não erra, porque se eu errar com meu filho espiritual um dia, e ele estiver firmado com aquele que é o pai verdadeiro, nada vai o abalar. Amém? Porque é dele que nós recebemos a identidade. É de Deus que nós recebemos a identidade que nós somos, a firmeza de quem nós somos. É Ele que nos enche, é Ele que nos completa, é Ele que nos satisfaz. É o Deus, é por Ele que nós somos curados. É para Ele que nós vivemos, é em direção a Ele que nós estamos vivendo a nossa vida, e quando ela terminar, é em direção a Ele que nós iremos e estaremos para sempre. Olhe para o Pai, olhe para a sua paternidade espiritual perfeita que está em Deus. Por isso nós precisamos, como filhos, sendo maduro, nos desligar muitas vezes do afeto do pai espiritual aqui da terra para se ligar a um propósito maior, que é o propósito eterno, o propósito é Deus. Filhos precisam ser preparados para superarem as situações da vida, mesmo na ausência do pai, é ou não é? Você que não tem seu pai hoje com você, talvez com ele era fácil em alguns momentos, mas em um determinado momento, se você precisou ficar sozinho, sozinha, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos olhar para o nosso paizão, o nosso Deus. Ele nos ama, Ele está com a gente, Ele está com a gente para sempre. Um dia nós estaremos com os nossos pais, em nome de Jesus, aqueles que não têm, as mães, a nossa família. Mas hoje Ele tem nos ajudado a sermos firmes, e Ele precisa, através do Espírito Santo, estar na nossa vida, e nós firmados numa paternidade direta com Deus, com que nada seremos abalados. Nada que aconteça comigo, nem uma notícia ruim, uma decepção, vai me afastar do meu Pai maior, meu Pai Deus. Tenha certeza que Deus tem o controle, Ele não perdeu o controle nunca. Os seus olhares estão sobre nós a todo momento, e as suas mãos estão também nos cuidando, nos protegendo. Os olhares do Senhor estão sobre você, sobre a sua vida. Você não está sozinho, não está sozinha. Pai espiritual é aquele que acompanha a rota dos seus filhos. Sabe uma flecha, quando aquela flecha ela é lançada, ela sai, ela tem um alvo. O pai espiritual, ele vê o filho sendo lançado, ele acompanha toda a trajetória do filho até chegar ao alvo que ele tem, ele cuida, ele está junto. Um pai espiritual quer ver os seus filhos ir muito mais longe do que ele já foi. Um líder quer ver os seus liderados ir muito mais longe do que eles já foram, não tem ciúmes, em tempo algum, não bloqueia. Mas o problema está muitas vezes em que as pessoas decepcionam outras. E nós esquecemos que os nossos pais espirituais, nossos líderes, são pessoas normais.
podem errar conosco em algum momento, mesmo não querendo errar. E geralmente é isso. Não querendo errar, mas lembre sempre que essas pessoas são pessoas comuns. Não são mais que você, nem menos, não são mais importantes que você, nem menos. Têm limitações, são imperfeitos, passam por guerras também, por muitas batalhas. Mas se elas te decepcionarem, né, muitas vezes tentando não fazer isso, por isso é importante lembrarmos, são pessoas como eu e você. Um dia nós, pais espirituais, de alguma forma podemos decepcionar, te entristecer por aquilo que você não esperava, mas essa não era o nosso desejo, pode ter certeza disso. Mas independente disso, olhe para Deus, olhe para Ele, Ele é o Pai perfeito, Ele jamais vai errar comigo e com você. Independente de tudo, o próprio Deus, se essas pessoas erram com você ou não, essas pessoas foi que Deus colocou ao seu lado. São esses que Deus colocou ali, né? O próprio Deus colocou do seu lado para ser uma conexão do seu coração para o coração desse pai e esse filho com esse pai. O seu líder, seu pastor, seu discipulador, você precisa ter uma ligação muito mais do que de amizade, uma ligação de coração. Quando o seu coração estiver ligado com o coração do seu pastor, seu discipulador, com certeza será tudo diferente. Paternidade espiritual, como eu já disse, não é substituir nenhum pai natural, pelo contrário. Mas nós temos que respeitar as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, né? É igual um pai natural, né? Você tem que respeitar seu pai, sempre você tem que respeitar, né? Quando você estiver debaixo, né, do mesmo teto, mais ainda, né? A gente sabe disso, tem que dar honra, respeito, assim como nossos pais naturais, os nossos pais espirituais também precisam ser respeitados, ser honrados, precisamos nos submeter, porque são uma autoridade que Deus mesmo constituiu. Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Amém? Então, querido, nós sabemos, o Pai, Ele lança. O Pai, Ele precisa motivar, Ele precisa estar junto, Ele abre os olhares, Ele aponta caminhos para o seu filho, Ele não rejeita o seu filho. Amém? E baseado nisso, então, a minha pergunta para você: e esse pai, ou você como pai, está dando destino para os seus filhos ou não? A frase que Deus me deu quando eu estava fazendo essa ministração, que a figura de paternidade espiritual, uma paternidade saudável, ela está em observar nos filhos espirituais a aptidão ou os dons que Deus lhes deu, que pode ser explícitos ou implícitos, e os impulsionar para que de forma saudável e no tempo adequado eles possam chegar firmados, fortalecidos e estabelecidos ao lugar de destino, usando o que Deus já deu para cada um deles como virtude. Então, um pai espiritual é como um técnico, é como um olheiro, sabe aqueles homens que ficam olhando aqueles esportistas ainda que não são conhecidos, e eles olham naquele, né, enquanto eles fazem seus esportes ali, tem alguns olheiros que eles veem um potencial em cada um, e parece que eles olham, eles sabem encaixar em cada lugar que aquela pessoa se encaixaria em algum lugar, e um dia do anonimato elas se tornam conhecidas, de pessoas, né, ali que talvez não tivesse perspectivas naquele lugar, mas por esses pais, por esses olheiros técnicos, eles são colocados. Ali temos um técnico ali de futebol, a gente sabe, tem outro também. Cadê os irmãos técnicos aqui do futebol? Cadê? Ali, amém, que tem um olhar especial para ver potenciais. É isso que um pai espiritual, um pastor, um líder precisa ter. E não pode ver esse potencial e ficar calado. Você consegue, irmão, às vezes, Leandro, né? Consegue, às vezes, ver aquele menino ali que tem um potencial gigante e ficar calado para isso? Com certeza não. Você quer colocar ele num lugar que ele precisa estar. É isso que um pai espiritual, e nós precisamos aprender muito com isso. Deus é o nosso verdadeiro modelo de pai espiritual. Efésios 1:4.
fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, querido, Deus escolheu você, amém? Deus deu um destino para você, que já está no céu. Independente do que a terra fala ao seu respeito, existe uma história escrita no céu e você precisa buscar essa história. Aonde ela está, qual é o seu lugar de encaixe, porque fala isso em Efésios 1:4. Então Deus te escolheu, Deus separou você e eu com um propósito antes do mundo ser mundo. Antes de termos pais espirituais, Deus já tinha uma história para nós. Então Deus, o nosso Pai, Ele é o nosso Pai desde a eternidade, e Ele já tinha um propósito pré-estabelecido para nós. E o principal objetivo nosso e a responsabilidade nossa como pais espirituais é estar atentos ao plano eterno de Deus. Aquilo que o Pai eterno, o Paizão espiritual, Deus, tem pré-estabelecido no céu para os seus filhos aqui na terra, e é desde a eternidade. E sermos, como eu falei antes, facilitadores, obedientes a essa voz, quando nós ouvirmos Deus falar conosco, sermos obedientes a essa voz e fazer, lançar essa pessoa, esses nossos filhos, ao propósito de destino que já é deles por antemão, em nome de Jesus. Então, queridos, há uma história sobre mim e você, não esqueça, você tem uma história no céu, foi escrita pelo próprio Deus, isso é maravilhoso. Então não é o que as pessoas dizem ao seu respeito, que você é, que você não é, existe uma história no céu e você precisa encontrar. E isso precisa causar temor em nós, pastores e líderes, né? Porque existe um decreto no céu celestial sobre cada um de nós, cada pessoa, e é uma história e é uma vontade de Deus para cada uma delas. E ao mesmo tempo o sentimento de paternidade de Deus, que Ele nos ama tanto e Ele quer que essas coisas aconteçam, e nós vamos prestar contas um dia para esse Deus, e nós precisamos estar ouvindo e obedecendo diretamente a todo tempo, porque Deus quer algo especial para os seus filhos. Mas você pode perguntar, qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito. Eu pergunto para você, você tem buscado isso? Tem buscado o teu propósito? Para que você nasceu? Qual é o teu propósito de vida? O que você tem que fazer? Certamente Deus pode revelar diretamente para você nos teus momentos de intimidade com Deus, se você tiver essa afinidade com Ele. Certamente Ele pode vir com certeza falar, isso é um ambiente seguro. Mas Ele vai usar pessoas também para falar com você, e essas pessoas podem ser os seus pais espirituais que estão do seu lado. Aqueles que vão revelar a sua paternidade. Aquelas pessoas que são cheias de Deus, ligadas com Ele, dispostos a obedecer o que Deus fala. Conectar o coração dele ao seu, para que você também se conecte ao coração dele, como fala Malaquias 4:6. E alguns exemplos rápidos que eu vou dar sobre uma paternidade espiritual é que algo assim muito interessante em 1 Timóteo 1:2 diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo se refere aqui ao seu discípulo Timóteo, ao seu filho espiritual, ele chama ele de filho. Por que ele chama de filho? Ele não era filho dele, mas ele chama de filho, porque ele construiu com Timóteo muito mais do que uma relação, né, de irmão. Ele se tornou muito amigo, como um pai com filho e um filho com o pai. E essa conexão era uma amizade que eles tinham em busca de um propósito, por causa de um destino que Deus tinha e queria eles dois juntos. E a paternidade espiritual, ou esse modelo que Paulo nos ensina, ali nós vemos que ele não se coloca em nenhum momento acima de Timóteo. Ele quer Timóteo ao seu lado, ele está ensinando todo o tempo para andar junto, é para caminhar junto, todo o tempo, andando junto, um com o outro. E essa paternidade espiritual, né, do próprio Paulo, é onde a honra não é exigida em momento algum. É algo recíproco. Se existe alguma honra, ela é recíproca, porque isso constrói-se com relacionamento e com confiança. É muito lindo essas coisas.
Então, primeiro eles se encontraram como amigos para uma caminhada, e depois, com esse tempo, em que o coração de um se converte ao coração de outro, e uma amizade de filho e de pai, de relacionamento é identificada ali, e Timóteo se identifica ainda mais. E assim, como que pode ser gerado esse relacionamento de paternidade? Esse relacionamento que eles tinham, a gente pode ver ali em Atos 16, se você puder abrir, Atos 16, 1-3. Fala assim, Atos 16, 1-3. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Queridos, um filho espiritual, ele não necessariamente se gera num ventre, a gente sabe disso, mas gera no coração. Então você, líder, discipulador, nós pastores, precisamos gerar filhos no nosso coração, precisamos estar ligados. E o texto fala que a mãe de Timóteo era o referencial de conversão ali. O pai era grego, ele não tinha esse conhecimento, essa aceitação do evangelho, né? Ele não aceitou de uma forma assim, porque você não falava que ele também seria convertido. Então, quer dizer, o próprio Paulo assume essa porção espiritual na vida de Timóteo, que tinha uma mãe que já era judia convertida, e ele assume esse papel de lançar, porque nós sabemos que a mãe ela segura, a mãe ela protege, até quando você vê uma mãe pegando no colo ali, né, ela traz para ela o rostinho da criança, mas o pai ele vira assim, ele deixa aqui, ele quer mostrar, ele quer lançar, ele põe para frente, é isso que o pai faz, porque aquele que lança é o pai. Por isso que o pai é importante numa casa, num lar, para instruir, né, para ensinar, para fazer essa porção de lançamento, né, de colocar para frente, de olhar para frente. O homem precisa fazer isso. Ele é o responsável, o homem é o responsável para dar destino, né? Sabemos que a mãe tem um amor imensurável, maravilhoso, grandioso, incomparável, né? Mas a própria Bíblia fala, se uma mãe se esquecer do seu filho, Deus ainda fala, o pai, eu jamais me esquecerei de ti. A mãe, então, ela é maravilhosa, ela protege, mas o pai nessa hora, por isso uma paternidade é importante para lançar, para colocar para frente, mas precisa ter uma conexão dos corações. Isso é muito importante. E notem, queridos, aqui que não estamos falando de cobertura espiritual. Paulo não fala, venha comigo que você vai ser, eu vou cobrir você espiritualmente. Não fala isso, ele fala de uma amizade, uma construção, um relacionamento para uma missão. Paulo tinha uma missão grandiosa e ele chama Timóteo, e ele escolhe Timóteo para estar com ele nessa ligação de corações. E Timóteo vai e segue a missão que Paulo tinha. Então, para se reconstruir um relacionamento de pai, nós precisamos ter identificação. O coração de Paulo se identifica com o coração de Timóteo, o coração de Timóteo se identifica com o coração de Paulo. Então, mais do que amigos, né, eles estavam indo rumo a um destino, alguma coisa que Deus tinha muito grandiosa, uma conexão muito maior. Outra coisa que pode gerar relacionamento e uma paternidade saudável é a confiança entre pais e filhos. Fala ali algo muito interessante, Timóteo foi circuncidado. Vocês sabem o que é circuncidado? Eu não vou explicar, não temos tempo para isso. Mas é cortar aquela pelezinha que sobra, né, do prepúcio do homem, e era um sinal de uma aliança muito dolorosa. Hoje não é tanto, porque existe anestesia para isso. Mas na época, imagina eles fazerem sem anestesia, muitas vezes, uma asepsia meio ruim ali. Muitas vezes era o pai que fazia, até no máximo 40 dias, né, do seu filho ali, era o pai que fazia, ele tinha que cortar, às vezes com um pedaço pontiagudo de uma pedra.
Isso doía muito depois, mais ainda, né? Podia infeccionar muitas vezes, mas era um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Quem não tivesse aquilo não entrava na terra prometida. Então, ali foi muito mais do que um sinal que Paulo fez em Timóteo, já grande, tinha 30 anos. Imagina um homem de 30 anos passar por isso. Ele não tinha passado porque a sua família era mista. Mas ele fez isso. Então, um sinal de aliança de um pai espiritual com um filho espiritual causou dor. Gerou uma dor ali naquele lugar. E gerou uma confiança. Como você imagina a confiança de um pai espiritual para um filho, a ponto dele, com 30 anos, abaixar a sua calça na frente do seu discipulador, vamos dizer assim, do seu pastor, e falar: pode cortar. É muita confiança. É muita confiança para fazer isso. E ele tinha essa confiança. O significado disso é muito grande, na verdade. É você se expor. Um filho que tem confiança no pai, ele se expõe diante dele. Ele se expõe diante do seu discipulador, porque confia. Porque sabia que Paulo ia fazer uma circuncisão, ele não ia fazer uma castração. Se ele não confiasse, ele ia ter medo, de fazer isso. Porque filhos castrados eram os eunucos. E os eunucos, eram pessoas que eram colocadas nos palácios, que eram castradas para que eles não se reproduzissem, eles não gerassem, eles não frutificassem. Então eles só eram servos ali. Mas a intenção que Paulo tinha era marcar o seu filho, ter essa interação entre eles de confiança, de circuncisão, de aliança. E mesmo que a aliança doesse, ele quis ficar ali, ele se deu nesse lugar, porque tinha algo muito maior para eles construírem juntos. Isso é muito maravilhoso. Filho é aquele que aceita muitas vezes as dores que o pai, ele vai fazer na sua vida, o pai espiritual. Muitas vezes a exortação do discipulado dói, mas ela vai trazer frutos importantes. Muitas vezes a dor de uma conversa, de repente mais séria, em momentos que precisam de coisas serem mudadas, elas vão trazer benefícios posteriores, podem doer na hora, mas depois elas serão importantes, elas construirão algo grandioso para frente. Somente quem é filho aceita o confronto e a exortação de um pai, porque entendeu que o pai ama, e ele confia nele, tem intimidade com ele. Outra coisa que pode gerar uma paternidade espiritual saudável é a disposição de estarem juntos. Ali a gente viu, que houve uma disposição. Paulo chamou Timóteo e Timóteo falou: eu vou com você, eu quero seguir. Então eles compartilharam de uma mesma visão, eles decidiram sonhar juntos. O sonho de um era o sonho do outro, o sonho do outro era o sonho de um. Então vamos sonhar, você sonha o quê? Eu sonho isso. Então vamos lá, vamos embora, vamos com tudo aí. E essa visão era clara, ele não escondia os sonhos. Paulo não escondia os sonhos de Timóteo. Por isso que eles chegaram onde eles tinham que chegar. Um pai espiritual não esconde os seus sonhos dos seus filhos, porque isso é até algo insano, vamos dizer assim. Porque esse filho, ele ajuda o pai a construir as coisas. Tinha uma visão clara. Juntos eles estavam indo numa mesma direção. Timóteo via essa visão acontecendo dia após dia, porque ela é clara, eles andavam juntos. Timóteo se sentia parte daquilo. Outra coisa que pode gerar uma paternidade espiritual saudável é o caráter. Paulo conseguiu passar e transmitir em todo o tempo para Timóteo o seu caráter, a sua integridade diante das coisas, as suas verdades. Tanto é que a mensagem que eles pregavam era dura muitas vezes, até a mensagem que eles passavam, eles pregavam era intensa, de tão íntegra que eles queriam ser até na palavra. Tanto é que eles confrontaram até Pedro em Antioquia, que Pedro estava errando, e eles foram lá e foram em cima. De tão séria que era, tanto caráter e integridade, não só na vida, mas naquilo que eles falavam. Uma outra coisa, em último lugar,
o que pode gerar um relacionamento, uma paternidade espiritual saudável, é o senso de propósito de um chamado. Um pai, muitas vezes, ele vê o que o filho não vê, é ou não é? Seu filho, às vezes, faz tanta coisa assim que você, puxa, né? Não vai aí, perigoso. O pai, ele vê as coisas, tem um senso de propósito. Um pai faz você se lembrar das profecias. Quantos têm profecias aqui? Já ouviram palavras preciosas? Meu Deus, que maravilhoso. Anota tudo isso. Nos momentos que você precisar, vai lá checar, vai dar uma lida, vai relembrar essas coisas, vai reavivar o teu propósito, o teu destino. Então, faz parte disso, né, você relembrar, e um pai muitas vezes lembra daquilo que eu falei, lembra aquilo que Deus falou para você, lembra aquela profecia que você teve. Um pai então precisa, queridos, animar você como líder, como pastor, como discipulador, como mentor espiritual, que você possa animar os seus filhos. A geração já de filhos está tão sofrida, né, por tantas coisas que eles passam, mas na igreja precisa ser diferente. Os pais precisam animar, os pais precisam incentivar. O pai faz voar. Falar em voar, não sei se o meu pai está vendo. Quando eu era pequeno, ele tinha o costume de me jogar assim para cima e pegar. Jogava e pegava. Teve um dia que a minha mãe chamou ele nesse momento. Você sabe como o homem é, né? Para estar fazendo uma coisa, ele se desconcentra. E eu era pequeno, ele jogou, minha mãe chamou ele, falou: o quê? Aí eu no chão, ele me pegou: ah, filho, desculpa, que bom que caiu na tua partezinha mais macia. Até nessas horas o pai precisa incentivar. Eu me lembrei, foi doloroso, mas hoje eu dou risada por isso. Fazer voar. Um pai faz voar. Um pai lança. Um pai, ele joga como uma flecha, apontando para um destino. Lógico, o pai não vai pegar uma flecha e apontar a flecha para qualquer lugar, para ela cair em qualquer lugar. Não. Existe um destino, existe um lugar. E não há competição entre pais e filhos. O pai quer que o filho faça mais. O pai quer que o filho vá além. O pai quer que o filho faça tudo o que Deus deseja para ele e chegue nesse lugar. João 14:12, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Você imagine se até Jesus falou para os seus filhos: vocês vão fazer coisas maiores que eu, vocês vão mais longe, vocês vão fazer mais coisas. Quem somos nós para dizer que não? Amém?